Já estamos de volta e vamos falar do preço do combustível, que, aliás, não para de subir. O movimento fraco nos postos de gasolina indica que as vendas recuaram. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 3,7%. Os reajustes continuam no período de crise. Mesmo com os postos assim, vazios, sem clientes, o preço dos combustíveis terá novo reajuste e o consumidor poderá pagar até 15 centavos a mais pela gasolina a partir dessa semana. Houve uma queda de 3,7% nas vendas de combustível no primeiro semestre desse ano, em relação ao ano passado. Para o proprietário deste posto de gasolina em Pindamonhangaba, a retração foi ainda maior. Antes tinha opção de trabalhar. Quando vinha aumento, era de 3 em 3 meses um aumento, avisava um mês antes para a gente se prevenir e montar nosso estoque. Hoje não avisa mais nada. Hoje chega o combustível hoje, amanhã depois chega novamente, já vem com aumento sem avisar nada para a gente. Não tem como a gente repassar. Se a gente aumentar nas bombas, os clientes todos fogem, porque os bandeira branca não sobem. Eles compram baratinho, compram álcool diretamente da refinaria, compra gasolina para ajuda, vende bem mais barato. Como que a gente tem condições de trabalhar? Não tem como trabalhar mais. O Conselho Nacional de Política Fazendária divulgou nova tabela de preços de referência dos combustíveis. Ela estabelece mudanças no preço médio ponderado ao consumidor final de vários estados e no Distrito Federal. Essa tabela também serve como parâmetro para a cobrança do ICMS, retido pela Petrobras no ato da venda dos combustíveis aos postos de gasolina. Mas nem sempre essas informações chegam até os proprietários. Uns 10% mais ou menos, uma queda nos clientes de 10%. A gente está sofrendo, não tem condições, porque os custos, as dívidas vêm todo mês. E o nosso lucro, a margem de lucro é o mesmo, não tem como aumentar. É o mesmo a margem de lucro. Você ganha o quê? 25 centavos no litro de combustível, aí vai pagar funcionário, vai pagar luz, água, telefone, impostos. Não tem condições, não dá mais para trabalhar. Está difícil. E as empresas, as companhias não ajudam a gente. Os novos valores de referência devem impactar entre 10 e 15 centavos os preços da gasolina e do diesel nas bombas de alguns estados brasileiros. E tem motorista sem coragem de encher o tanque. Nos últimos meses não, né? Está bem difícil de conseguir encher o tanque pelo alto valor da gasolina e do etanol, né? E também tem aqueles que buscam economizar. Olha, eu encho o tanque porque fica mais prático, entende? É mais prático para mim, porque eu às vezes uso uma gasolina especial e Pindamonhangaba não tem. Então eu vou a Taubaté ou Campos do Jordão. Mas não é fácil não. E mais uma vez, o brasileiro procura dar o seu jeitinho. Ainda sobre reajustes, o custo de vida do brasileiro está cada vez mais caro e não está fácil para o trabalhador conseguir o arroz com feijão de cada dia. Um estudo feito pelo Núcleo de Pesquisa Econômicos Sociais da Unital, o NUPES, mostrou um acréscimo de 0,57% na cesta básica em relação ao mês de junho. Desse acréscimo, 0,51% corresponde à alimentação. Itens como leite, arroz e feijão continuam sendo os vilões na hora da compra. A cesta básica no Vale do Paraíba teve um aumento pelo 10º mês consecutivo. A alta é de 0,57% em relação ao mês de junho. Para mais informações, converso com Laureano Rosa, que é pesquisador do NUPES, Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais. Laureano, a que se devem esses aumentos? Realmente tivemos aí de 0,57%, como você falou, né? E realmente são os produtos, principalmente aqueles hortifrutigranjeiros, né? Que são produtos que dependem bastante da questão climática. Então continua, infelizmente, o feijão carioquinha, né? Que é uma cultura aqui do estado de São Paulo, e ele realmente teve uma oferta muito pequena há já 2 meses atrás. Agora teve uma safra de irrigação, mas não chegou ainda, né, a contento, então por isso continua ainda o feijão realmente muito caro. E o leite é sazonal, acontece realmente sempre nessa época, por causa do inverno, a pastagem está ruim, a captação de leite realmente é pequena, então lei da oferta e da procura, oferta pequena, o preço está lá em cima. Então esses são os dois principais realmente produtos que teve um efeito negativo, ou seja, aumentou a cesta no mês de julho.
E quais produtos apresentaram uma queda? Seguraram, né? Porque senão teria sido mais, né? Então você tem aí a cebola principalmente já tivemos uma safra muito boa, a qualidade dela inclusive está boa, então oferta boa, o preço caiu. Tivemos a cenoura também no preço bom e até o tomate, né? Caiu também de preço, ainda não está naquele patamar de 2,80, 3, mas ele também caiu um pouco. Então a queda desses produtos e a alta dos outros fizeram que nós tivéssemos esse 0,57%. Professor, qual é a dica para o consumidor? Olha, primeiro a questão da pesquisa, né? A pesquisa realmente é fundamental. Então a gente vê uma diferença de preço muito grande entre um supermercado e outro dentro das próprias cidades. Então tem que gastar sola de sapato, tem que ir nas feiras livres, tem que ir no mercado municipal. Então tem que procurar realmente um preço melhor que ele consegue fazer uma cesta, né, com preço acessível que dá para comprar todo esse produto. Muito obrigada, Laureano. A pesquisa feita pelo NUPES é realizada em 4 cidades da região: Caçapava, Taubaté, Campos do Jordão e São José dos Campos. Destas, Campos do Jordão registrou a mais cara e Taubaté registrou a cesta mais barata. Thaís Orlovic, repórter setorial. Na entrevista do dia, José Carlos Cataldi conversa com o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Lino Mufato. Em pauta, investimentos e o aumento do limite para financiamentos habitacionais e suas novas regras. Da colônia até o Império, havia uma agiotagem generalizada. Foi quando o imperador Pedro II, uma pessoa com uma visão social bastante grande, resolveu criar a Caixa Econômica da Corte. Foi no dia 12 de janeiro de 1861. Claro que eu não estava lá, mas me contaram. E hoje nós vamos falar sobre a Caixa Econômica, né? O leque de benefícios que ela oferece à população. Estamos recebendo aqui o Lino Mufato. Ele é gerente regional da Caixa Econômica aqui na nossa região, né? Prazer, e nós temos a oportunidade hoje de conversar sobre esse tema, né? Já que a Caixa Econômica cresceu muito daquela época, né? Era uma caixa de penhores, uma caixa que estimulava a poupança. Inclusive, né, muita gente não sabe disso, né? A Caixa Econômica ajudou muito na alforria de escravos que juntavam seu dinheirinho, que juntavam na carapinha dos cabelos, quando exploravam ouro e tudo mais, faziam seu pezinho de meia na caixa para depois conquistar a liberdade. Mas muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Vocês já foram economiários, né? Já. Hoje em dia são considerados bancários, ou pelo menos têm o mesmo dissídio? Sim, bancários. Hoje nós somos considerados bancários. A Caixa ela vem mudando muito dia a dia, viu, Cataldi? Como você bem disse, né, desde que a Caixa foi criada lá por Pedro II, né, em 12 de janeiro de 1861, perdão, a Caixa ela, tem, apesar das diversas mudanças que ela passou ao longo desses mais de 150 anos, uma coisa não mudou, que é a atenção à sociedade brasileira. Mas ela interioriza o atendimento bancário através dessas loterias, né? Sim. Chega onde os bancos comerciais não chegam por desinteresse até, né? Exatamente. Mas a Caixa viabiliza a atenção a essas pessoas lá Com da certeza. Interlândia brasileira. Com certeza. Hoje a Caixa está presente em 100% dos municípios brasileiros, seja com agência bancária, né, as nossas agências da Caixa, seja através das nossas lotéricas ou até mesmo pelos nossos correspondentes bancários também. E aí, com isso, a população ela pode ter acesso à abertura de uma conta, ao pagamento de um benefício, ao saque do saldo da sua conta, à consulta de um saldo. Até os momentos mais difíceis, né? O auxílio funeral lá tem uma atenção que a Caixa presta. Né? Exatamente, Cataldi. Inclusive, nós temos algumas histórias, né? Quando a gente comenta dessa questão do auxílio funeral, muita gente retorna para a gente, não, mas vai me dar azar, estou comprando seguro para me dar azar, não quero ter azar. E, na verdade, a gente vê muito pelo contrário. Hoje, a Caixa ela é um líder de mercado, né? Já não de hoje, já há muitos anos, nós somos líderes de mercado na habitação, né? A gente corresponde por aproximadamente 70% de tudo que é concedido para habitação no país é feito através das agências da Caixa, né? Ou dos nossos parceiros, dos nossos correspondentes. E, nesse sentido, a gente acaba virando um balizador de mercado também. Então, quando a gente
cria uma nova regra, quando a gente excepcionaliza algum critério, a gente acaba balizando o mercado e os outros bancos acabam seguindo a gente também. Como nós tivemos recentemente uma alteração da cota máxima de financiamento. Para você ter uma ideia, até poucos dias atrás, a nossa cota máxima de financiamento era de até R$1,5 milhão. Ou seja, a pessoa podia financiar até R$1,5 milhão na Caixa. Agora essa cota ela passou para R$3 milhões, ou seja, a gente atende não só da população, da habitação de baixa renda, né, como no programa Minha Casa Minha Vida, que é feito através das parcerias com as prefeituras e com as construtoras, né, para justamente favorecer a habitação a quem mais precisa, para realizar o sonho da casa própria, como também a classe social, que também tem um poder aquisitivo maior e também quer financiar o seu imóvel na Caixa. Simples anúncio dessa liberação já ativou o mercado imobiliário. Hoje a gente está vendo aí, né, aqueles que dependem desse setor, as construtoras, emprego para a construção civil, já tendo uma respiração mais pujante em função dessa oferta da Caixa. Eu vou falar sobre isso ainda com o Lino Mufato, né, que vai continuar conosco aqui, e também sobre a Caixa nos esportes, outro importante setor que a Caixa Econômica Federal beneficia. Na sequência, aqui do Repórter Setorial, daqui a pouco. Fique com a gente. O Repórter Setorial vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você fica sabendo. Aprovado o projeto que prevê renegociação de dívidas do Estado com a União. Aguarde só mais um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.